Olá! Vamos mergulhar hoje numa questão super interessante do direito penal brasileiro. Como é que a lei se aplica no tempo e no espaço? Parece abstrato, né? Mas isso define até onde a justiça pode ir, tanto aqui dentro quanto lá fora. Para a gente começar, que tal alguns desafios? Pensa só, uma lei que sai hoje, será que ela pode mudar a sentença de um crime que aconteceu no ano passado? E mais, a lei do Brasil pode punir um crime que ocorreu, sei lá, do outro lado do mundo? São perguntas que parecem complicadas, mas que são a chave para entender o alcance da nossa lei. Primeiro de tudo, vamos falar da dimensão do tempo. Para poder aplicar qualquer lei, a gente tem que saber o momento exato em que o crime aconteceu. Parece óbvio, né? Mas a resposta para isso é... Bem, ela muda tudo. Olha só, existem basicamente três teorias para definir o momento do crime, mas o nosso Código Penal foi direto ao ponto. Ele adotou a teoria da atividade. E o que isso significa na prática? Significa que o crime é considerado cometido no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado final aconteceu. A lei que estava valendo naquele segundo da ação é essa que vai ser aplicada. Ponto final. Certo. Mas e crimes que duram no tempo? Como um sequestro, por exemplo? Aí a coisa fica interessante. O STF já bateu o martelo nisso. Se uma lei mais pesada entra em vigor enquanto o crime ainda está acontecendo, essa nova lei pode sim ser aplicada. E isso não é considerado uma retroatividade para prejudicar, sabe por quê? Porque para a lei, o crime continua sendo cometido a cada segundo que a situação se prolonga. Beleza, já entendemos quando o crime acontece. Mas e se a lei mudar depois? E agora? Vamos ver como a justiça lida com essas mudanças? A regra geral, a base de tudo, está lá na Constituição. A lei penal não volta no tempo. Ela só vale daqui para frente. Ponto. Mas, sempre tem um mas, né? Existe uma grande exceção. E ela existe para uma coisa: beneficiar o réu. Vamos entender como isso funciona. Primeiro caso, a abolitio criminis. O nome é chique, mas a ideia é simples. Uma nova lei surge e diz que aquilo que era crime simplesmente não é mais. E o efeito disso é poderoso. Essa lei nova volta no tempo e apaga tudo. Anula condenações, encerra processos. É como se o crime nunca tivesse existido na lei. Depois a gente tem a Lex Major. Aqui, a ação continua sendo crime. Só que a lei nova é mais leve, mais boazinha. E a regra é a mesma. Ela também viaja no tempo para beneficiar todo mundo que foi julgado pela lei antiga, que era mais dura. Não importa se a pessoa já foi condenada, a pena dela pode ser reduzida. E o contrário é a Lex Gravior, uma lei nova que aperta o cerco, que torna a pena mais severa. Nesse caso, a regra é inflexível. Ela só vale para os crimes cometidos a partir do momento em que ela entrou em vigor. Ela nunca, em hipótese alguma, pode voltar no tempo para prejudicar alguém. Tá, mas isso tudo leva a gente para uma sinuca de bico, um problemão que deu muito o que falar. E se a lei nova for um misto? Se ela for melhor em alguns pontos e pior em outros? Será que um juiz poderia pegar só as partes boas da lei nova e juntar com as partes boas da lei antiga para criar uma terceira lei perfeita para o réu? Essa dúvida dividiu opiniões. Basicamente surgiram duas ideias. Uma, a ponderação unitária, que dizia: não pode misturar. O juiz tem que escolher uma lei ou a outra e aplicar ela inteira. Já a outra, a ponderação diferenciada, defendia que sim, que seria possível fazer essa combinação de partes mais benéficas. E quem deu a palavra final? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, pôs um ponto final na discussão com essa súmula. E a decisão foi clara: é proibido combinar leis. O juiz tem que pegar a lei antiga e a lei nova, analisar as duas por completo e ver qual delas, no conjunto da obra, é mais favorável. Não dá para criar uma lei Frankenstein pegando um pedacinho de cada uma. Ok, fechamos a discussão sobre o tempo. Agora vamos mudar completamente o foco e viajar para outra dimensão, a do espaço, onde o crime acontece. Lembra que para definir o tempo do crime, o Brasil usa a teoria da atividade? Pois é. Para definir o lugar do crime, a história é outra. Aqui o Código Penal adota uma teoria bem mais abrangente, a teoria da ubiquidade, que também é conhecida como teoria mista. E o que raios significa ubiquidade? Significa que, para a lei brasileira, o crime é considerado como se tivesse acontecido em todos os lugares relevantes, tanto onde a ação foi praticada quanto onde o resultado aconteceu. É como se o crime ocupasse 2 ou mais espaços ao mesmo tempo. E essa flexibilidade é genial para lidar com crimes que atravessam fronteiras. Então a grande sacada é a seguinte: se qualquer pedacinho do crime, seja a ação ou o resultado, tocou o território brasileiro, pronto, a nossa lei já pode ser aplicada.
Isso dá um poder de alcance gigantesco para a jurisdição do Brasil. E essa ideia nos leva direto para a nossa última parte, a lei fora do Brasil. Quando e como a lei brasileira pode viajar e punir crimes que aconteceram inteiramente em outros países? A regra básica, o ponto de partida de tudo, é o princípio da territorialidade. É bem lógico, cometeu um crime dentro do território brasileiro, a lei que se aplica é a brasileira. Essa é a regra número 1. Ah, mas aqui tem um detalhe muito legal. O que é território brasileiro? Não é só o chão que a gente pisa, é a terra, os rios, o nosso mar territorial, o espaço aéreo e o mais fascinante, navios e aviões públicos brasileiros. Não importa onde eles estejam no mundo, são considerados um pedaço flutuante do Brasil. A lei brasileira está a bordo. Agora, se a regra é essa, vamos para as exceções, que é onde a coisa fica realmente global, a chamada extraterritorialidade. São situações específicas em que a nossa lei pode, sim, punir crimes que ocorreram 100% fora do Brasil. E para organizar a bagunça, a lei divide essas exceções em 3 níveis, cada uma com suas próprias regras. A gente tem a incondicionada, a condicionada e a hipercondicionada, cada uma com um nível diferente de exigências para que a lei brasileira possa ser aplicada lá fora. E por que existem esses tipos? Porque cada um deles protege uma coisa diferente. Por exemplo, tem o princípio da defesa, que é para proteger os interesses mais importantes do Brasil. O da personalidade, que protege cidadãos brasileiros onde quer que estejam. E por aí vai. Cada princípio justifica um tipo de alcance da lei. Então, para fechar, um resumo rápido. A incondicionada é para os crimes mais sérios contra o Estado, tipo contra o presidente. A lei brasileira se aplica e pronto. Já a condicionada acontece, por exemplo, quando um brasileiro comete um crime lá fora. Para ser julgado aqui, ele precisa entrar no Brasil, entre outras coisas. E a hipercondicionada é o caso mais difícil. Um estrangeiro comete um crime contra um brasileiro lá fora. Aí precisa de um monte de condições até um pedido formal do ministro da Justiça. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Se a lei de um país pode se aplicar a atos cometidos em qualquer lugar do planeta, o que isso realmente significa para o futuro? Como ficam as ideias de soberania, de fronteiras, de justiça internacional? É uma questão que com certeza vai ficar cada vez mais presente no nosso mundo conectado.